Boa noite, turma. Tudo bem? Turma, hoje nós vamos continuar aí o estudo de retificadores de onda completa, sendo que a topologia que iremos estudar hoje é a topologia em ponte. Portanto, como objetivos da aula, teremos inicialmente a definição da topologia do retificador de onda completa em ponte, na sequência as características técnicas dessa topologia, estudo das formas de onda para os elementos que compõem essa topologia, e por fim aí a fórmula do valor médio da tensão sobre a carga, juntamente com o exemplo final. Muito bem, falando dos elementos da topologia, nós temos que o retificador em ponte ele é constituído por 4 diodos, no estágio de retificação, que é o estágio de conversão de tensão alternada para tensão de corrente contínua, um transformador convencional, com alimentação entre fases, então nós vamos pegar lá, por exemplo, do lado primário, 127, 220, lado secundário, 12 volts, e se for 12 volts entre F1 e F2, nós vamos pegar efetivamente os 12 volts. Se tiver um center tap lá que geraria mais 6, menos 6, a gente não vai utilizar, tá? O retificador com o center tap que utiliza o tape central do transformador. No caso do em ponte, é apenas fase e fase. E uma carga de saída, né? Pode ser uma carga resistiva ou uma carga indutiva. Hoje nós vamos estudar aí característica com cargas resistivas. Então, o transformador, conforme eu disse, né? Eu posso alimentar ali em 727 ou 220 e a saída deve ser uma saída entre fases, tá? Então, nós vamos trabalhar aqui com a saída F1, F2. Tá? E se tiver um center tap no transformador? Você isola ele e deixa desconectado. Põe uma fita isolante na ponta. Tá? Ou se ainda tiver com isolação, você deixa com a isolação e não utiliza. Deixa amarrado aí em algum ponto externo e utiliza apenas entre as fases. Mas isso é uma possibilidade, tá? Porque é o seguinte, os circuitos retificadores em ponte podem ser montados com ou sem transformador. Tá? Isso possibilita maior flexibilidade para a topologia, né? E assim como no caso da topologia anterior, que se utiliza de transformador com center tap, é possível também o aproveitamento dos dois semiciclos, né? O positivo e o negativo da rede elétrica. Então nós temos a possibilidade aqui, né? A primeira possibilidade que eu citei, é possibilidade com a utilização do transformador. Eu pego 127 ou 220 e converto para 12, 24, 15, 18, enfim. Uma tensão menor aqui de secundária para ser conectado ao meu circuito analógico. Ou então, essa possibilidade aqui é muito interessante porque ela utiliza de uma fonte alternada, pode ser até um gerador de sinais, dependendo, para fazer a conexão aqui entre os diodos. Perceba que nós temos 4 diodos, né? Então tem D1 operando com D2, aqui nesse caso D1 e D2, e nós temos D4 operando com D3. Tá? Então D4 com D3, perceba que o D3 e o D4, o cátodo está conectado na fonte. Aqui nós temos o D3 e o D4 sendo conectado aqui na saída da carga, enquanto o D1 e o D2 é conectado ali os anodos na saída negativa da carga, né? Então aqui nós teremos uma condução, que iremos ver mais adiante, de D1 conduzindo com D4 e D2 com D3. Aqui está parametrizado para a condução D1, D3, D4 e D2. Mas isso daqui é só terminologia, então eu coloco D1 aqui, mas poderia ser D2, D3 ou D4. Apenas um índice que a gente coloca aqui, juntamente com o diodo, para que a gente possa nos encontrar aí no momento de análise. Então, partindo aí para a análise inicial, conforme eu disse, né, nós vamos ter o semiciclo positivo, com positivo chegando no anodo de D1, negativo chegando no cátodo de D4, e a energia sendo conduzida, então, do positivo, passando por D1, passando pela carga, voltando por D4. Tá? Uma observação aqui importante, né, que D1 e D4 estão diretamente polarizados, conforme vimos no esquemático, nessa linha vermelha por onde circula a corrente elétrica, e a tensão na saída será positiva, igual ou praticamente igual à tensão da fonte aqui, né, no semiciclo positivo. Praticamente por quê? Porque tem a queda de D1 e D4
nessa condução. Agora no semiciclo negativo, o que acontece? No negativo eu teria o positivo aqui, tá? Aqui seria o positivo, chegando em D2, então o D2 conduz, porque é positivo no anodo, o D2 fica polarizado. E aqui, que era positivo, se torna negativo, e negativo no cátodo, o D3 conduz. Então a energia sai aqui, passa por D2 e retorna por D3. Perceba aqui, saiu de D2 energia positiva, chegou o positivo da fonte. Que nem aqui, ó, tinha saído positivo do D1, chegou no positivo lá da carga de saída alimentada por essa fonte. Então nós temos que nesse caso, D2 e D3 estão diretamente polarizados, conduzindo, se for diodos de silício, aquela queda de 0,7, né, aproximadamente. E a tensão de saída continuará positiva, né, conforme eu demonstrei aqui no fluxo da corrente elétrica, e será aproximadamente igual a VE. Né? Aqui, em termos teóricos, é dito VE, mas aproximadamente, porque em termos práticos aí nós temos a queda de D2 e D3. Muito bem, agora nós faremos o seguinte. Analisando o circuito do retificador em ponte, nós podemos desenhar as formas de onda. Né? Então nós temos aqui a forma de onda da fonte, alternada, senoidal, que é o nosso VE, né? VE em função de ωt, que é aquela expressão senoidal que já estudamos, que gera essa senoide. Daí nós temos VS, que seria a tensão de saída, na carga resistiva, nesse caso. Temos o IS, que é a corrente de saída na carga. Temos o VD2D3 e VD1D4. Daí é o seguinte, né? Nós temos o primeiro caso, que é a condução no semiciclo positivo. Recordem que no semiciclo positivo, D1 e D4 conduziam. Tá? Se eles conduzem, eles têm uma queda de aproximadamente 0,7, que é muito próxima ao eixo zero aqui, né? O que seria o ωt. E daí o que acontece? D2 e D3 estão em bloqueio, então vão bloquear essa tensão. Tá? Essa tensão, embora seja positiva para a referência de alimentação e na carga também, né, a tensão de saída positiva, nós temos que essa tensão ela se torna negativa no D2 e D3, por quê? Vamos pegar o D2 aqui para analisar. Está saindo positivo pelo D1, então está entrando no anodo, ele conduz, então conduz esse positivo aqui, e esse positivo fica no cátodo de D2. Positivo no cátodo é tensão negativa, entendeu? Então o D2 vai ficar negativo. Rapidamente aqui, ó, como o positivo está passando por D1, ele vai chegar também no cátodo de D3. Positivo no cátodo não conduz, então segura a tensão. D3 fica também bloqueando essa tensão. No segundo momento, quem conduz é D2 e D3. Então 0,7, muito próximo aqui ao eixo, né, do ωt. E D1 e D4 acontece a mesma coisa que aconteceu com D3 e D2 no momento anterior. Vão ter a tensão reversa, bloqueando então o semiciclo negativo. Isso ocorre de forma cíclica. Então, nesse pulso, na carga, nós temos que quem conduz é D1 e D4. No segundo pulso, quem conduz? D2 e D3. Aqui, D1 e D4. D2 e D3. D1 e D4. D2 e D3. E assim por diante. Temos aqui aquelas características técnicas, né, que é importante ressaltar. Conforme eu coloquei no circuito da aula passada, nós temos aqui para o circuito em ponte também, que a forma de onda de tensão na carga, ela é contínua e pulsante. Então, parte de zero, vai para o valor máximo, retorna a zero, valor máximo, retorna a zero, e assim sucessivamente. O diodo ele bloqueia com a tensão de pico da fonte, tá? Então, aqui o que acontece? Tem o VP, lá na minha alimentação Vωt, né? E o meu diodo, D2, D3 e D1 e D4, vão bloquear exatamente esse VP. A frequência da tensão na carga é o dobro da frequência de tensão de entrada. Tá? Então, na carga, nós temos que o período é o período de um pulso positivo. E o período na fonte é o positivo mais o negativo. Então, na fonte seria daqui até aqui o período, na carga daqui até aqui. Então, metade do período, dobro da frequência.
O valor médio da tensão na carga é referente à tensão de alimentação direta, né? Então não tem aquele negócio lá do center tap. Então eu tinha V12, V23, lembra lá que eu pegava referência, isso era mais 6, menos 6, mas na carga eu ia ter o 6 menos o 0,7, né? Aqui vai ser basicamente, se eu estiver alimentando aqui com 12, por exemplo, vai ser 12 menos 0,7 vezes 2, porque são dois diodos que conduzem, né? Então seria 12 menos 1,4, aí daí nós teríamos algo como 10,6 volts de pico na carga, tá? Isso daqui a gente consegue enxergar em termos práticos no osciloscópio. Inclusive essa queda do diodo de 0,7 quando ele está conduzindo, né, que apareceria nesse momento para D2 e D3, nesse momento para D1 e D4. E na carga também que aparece 2 vezes 0,7 porque dois diodos conduzindo por semiciclo. Então seria 1,4 a menos do valor de pico referente à alimentação. Muito bem, turma. E aquela análise que nós já fizemos para as outras topologias com relação ao componente, né? Nós temos aqui a tensão máxima, raiz de 2 vezes o valor RMS, que é dado lá na fonte, né? O valor médio, uma fórmula bem similar ao que nós vimos para o retificador de onda completa com center tap, porém o que muda é que surge 2 aqui, ó. Esse número 2 multiplicando o VD. Por quê? Porque são dois diodos conduzindo por semiciclo. E a corrente na carga, que seria a tensão média dividida por R, chegando aí nessa corrente média. No caso do transformador, a tensão do tráfego é igual à tensão da alimentação, a potência do transformador é preferencialmente maior que a potência do retificador, pode ser igual, mas é interessante que se tenha 10, 20% de potência a mais para o transformador, caso ocorra alguma oscilação na rede mesmo. Corrente do transformador deve ser maior que a corrente do circuito. No caso do diodo, tensão de ruptura, conhecida como overbreak, lá dos datasheet, ela deve ser maior que a tensão máxima da rede de alimentação, né? Nesse caso aqui seria rede direta, um gerador de sinais. Se fosse no caso de um transformador, seria o secundário ou o V2 do transformador. No caso da corrente, a corrente do diodo, né, de processamento aqui do diodo, ela deve ser maior do que a corrente média na carga, obviamente, porque a corrente de carga vai ser a corrente que vai circular pelos diodos, né? E aqui eu trago o exemplo clássico, né? Mesmo exemplo para todos os casos, inclusive nas próximas aulas eu vou trazer uma tabelinha comparativa muito interessante, né? Porque todos os exemplos utilizamos a alimentação de 12 volts e uma carga de 10 ohms. Vocês vão ver aí a diferença dos retificadores, das topologias, né? Então, muito bem, eu quero definir aqui tensão de saída na carga, né? Ou tensão média. Então, para isso, eu determino o que seria o valor máximo de tensão para poder substituir nessa fórmula de baixo. Então, a tensão na carga R, vai ser 2 vezes o valor máximo da fonte, menos 2 vezes o 0,7, que são dois diodos conduzindo por semiciclo, dividido por π, formulinha do valor médio. Essa conta de cima dá 31,14, dividido por π, que é 3,14 aproximadamente, né? Isso daqui chega em 9,89 volts médios, tá? Então, esse circuitinho aqui, com esses dados, é equivalente a uma bateria de 9,89 volts, beleza? Alimentando o circuito. A única diferença é que o nosso circuito tem uma carga de 10 ohms, né? Então, se eu calcular essa corrente, nós teremos o valor médio, aliás, né, que seria o valor médio dividido pela carga, 9,89 dividido por 10, 0,989, que é 989 miliamperes, ou ainda algo muito próximo a 1 ampere, que é coisa pra caramba, tá? Então, se vocês fizessem o teste com uma bateria de 9 volts, aquela que usamos em MCE já várias vezes, né? Para alimentar uma carga de 10 ohms, você não ia conseguir gerar 1 ampere. Nossa, mas por que não? Porque aquela bateria ela não tem potência para isso. O nosso retificador vai ter potência. Por quê? Porque a gente pega da rede elétrica. Rede elétrica é o que nós chamamos de fonte forte.
ou de forma mais técnica, seria uma rede com alto nível de curto-circuito. Então ela é capaz de fornecer, em tese, a corrente que você quiser, mantendo o nível de tensão dela. A bateria e a pilha não. É que nem quando você vai fazer a partida no carro, né? Não sei se alguém já teve a oportunidade de medir, mas quando você vai ligar o carro, o automóvel, o que acontece? Tem o motor de arranque. O motor de arranque ele consome muita corrente na partida. Então aqueles 12 volts da bateria de carro, ele afunda para uns 7 volts, 8 volts, depois retorna para os 12 volts, porque a corrente daí estabiliza rapidamente, mas o motor de arranque também já sai fora e fica só motor a combustão, né? O de arranque o motor de arranque é o motor elétrico, utilizado para partir o motor a combustão do carro, né, dos veículos. Então aí nós temos um afundamento de tensão porque requer muita potência, mas no caso da rede elétrica, por ser uma rede forte ou de alto nível de curto-circuito, você não teria esse tipo de problema, né? A potência ela é fornecida conforme é requerido por uma carga conectada à rede. No caso, seria o nosso retificador. Então, 1 ampere. 1 ampere, né? Muito bem. Então, para definir o diodo retificador, nós temos que a tensão de breakover deve ser acima de 16,97 e nenhuma novidade. Isso daqui já vimos nos outros estudos, né? E a corrente do diodo, a corrente média, deve ser acima de 1 ampere. Muito bem. Só que, olhando na tabela de diodos passada anteriormente, naquela aula que eu expliquei ainda diodos, né? A gente estava estudando a teoria de diodos, não existe diodo acima de 1 ampere. Tá? Então, nós temos lá 50 volts maior que 16,97. Beleza. 1 maior que 1? Mentira! 1 é igual a 1. Né? Se eu tenho, por exemplo, uma laranja, eu tenho uma laranja, não tenho duas. Né? 1 é igual a 1. Né? Se eu tenho R$1, eu tenho R$1, não 2. Né? Então, 1 é maior que 1? Não, 1 é igual a 1. Então, falso. Né? Não posso utilizar aquele diodo, que, salvo engano, era um N4001. Né? Então, eu não posso utilizar aquele diodo. O que eu faço? Eu tenho que analisar aí uma outra família de diodos, tá certo? Então, a família aqui que eu coloquei, a família 1N5, né? Então, nós temos aqui as características mínimas do diodo retificador, que a tensão seja acima de 16,97, aqui nós temos 50 volts, por exemplo, 35 já é acima, e a corrente seja acima de 1 ampere, né? Aqui a gente observa, corrente vale 3 amperes e a tensão vale, em termos de valor de pico, 50 volts, nível de corrente contínua 50 volts também, nível RMS pode ser até 35. Então, uma corrente de 3 amperes, né, que seria esse maximum average foreign current, né, basicamente corrente média de condução direta do diodo, é 3 amperes. Tensão aqui, o pior caso que seria o RMS, 35 volts, no nosso caso aqui é 16 volts de pico, né, e de pico o diodo suporta até 50 volts, então tá tranquilo aqui, ó. Podemos utilizar, observando a tabela acima, o diodo 1N5400 para esse tipo de aplicação, certo? Então perceba, né? O que lascou no projeto do diodo? Corrente. Então observe que nem tudo é tensão, né? Nem tudo é a tensão. Vamos ver a tensão da rede, vamos medir a tensão ali do resistor de circuito. Qual que é a tensão que o LED suporta mesmo? Qual que é a queda de tensão na condução do diodo? Utiliza-se muito essa característica de tensão, mas a corrente aqui, ó, ela é crucial, né? Então, e se eu projetasse ali um diodo para operar com 1 ampere de capacidade, iria dar problema? Não teria grandes problemas se eu garantisse que 100% do tempo não haveria nenhuma oscilação, não haveria nenhum distúrbio, não haveria nenhuma intercorrência na rede elétrica. Como é impossível, né? A gente não consegue garantir isso. Então, eu projetar um componente que vai operar exatamente no valor que eu calculei no circuito, não é algo muito coerente, não é algo muito seguro, né? Então, a gente trabalha aí com uma margem 10,
20%, dependendo do caso, para ter uma segurança maior na operação do circuito. Certo, turma? Então, diodo selecionado para esse caso, um N5400. Finalizamos aqui mais uma aula, né? Aula de retificador em ponte. Em termos de topologias de retificador, a gente finaliza por aqui. Teremos uma próxima aula. Provavelmente eu farei um apanhado geral. Terei uma característica ou outra que deixou de ser vista aí. E na sequência chegaremos no estudo de capacitores para filtragem de retificadores, tá certo? Porque vocês observarem, a tensão ela é contínua, mas ela é pulsante. Então, para que ela fique uma contínua lisa, uma linha, como nós vimos inclusive na aula de MCE, né, na aula mais recente de MCE, se eu medir no osciloscópio uma tensão de 9 volts de corrente contínua, tensão da bateria, nós teremos uma linha constante e não um sinal pulsante. Então, o nosso objetivo é que a saída de um retificador fique aquela linha, não um sinal pulsante, certo? Só que só com a topologia do retificador em si isso não é possível. É necessário acoplarmos aí outros componentes, sendo que o primeiro componente adicional é o capacitor, que a gente vai estudar nas próximas aulas aí. Certo, turma? Agradeço a todos mais uma vez. Estou disponível no chat, mande lá áudio, texto, foto, como vocês vêm fazendo aí, né, na nossa interação no Microsoft Teams. Bons estudos a todos e até!